Ei, gente, bom dia! Agora é comigo, Assir Antão. Nós estamos aqui na Manhã da Piedade. Hoje nós acordamos com algumas notícias interessantes, como, por exemplo, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, dizendo o seguinte: é muito difícil controlar fake news e controlar o WhatsApp. E é verdade. O WhatsApp é uma das modernidades que nós tivemos nos últimos tempos, né? E que veio mudar o mundo. E mudou também a forma de se ver política, porque aqui no Brasil, quem tem hoje um iPhone, né? Quem tem um telefone celular hoje, né? Naturalmente está participando muito mais ativamente das coisas do que antes. Então, aquele país diferente que nós tínhamos há 10 anos atrás, nós não temos mais por causa do telefone, por causa do WhatsApp, por causa desta velocidade com que as comunicações, né, estão se processando em todo o país, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Ontem o ministro Raul Jungmann, falando ao lado da nossa querida presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que uma fake news foi identificada de um sujeito que a mandou do Japão. Então você veja bem como nós estamos vivendo hoje, como o mundo ficou pequeno com essas comunicações tão rápidas que nós estamos vivendo, né, no Brasil de hoje, né? Então, oxalá que nós saibamos receber, né, com tranquilidade esta modernidade. Aliás, outro dia eu vi um comentário muito interessante a respeito do desemprego. O desemprego está existindo muito mais forte hoje porque também a economia ficou toda modernizada. Então, as pessoas que não acompanham, né, a evolução da modernidade vai ficar sem emprego amanhã. Não é verdade? Pois é, mas hoje nós vamos voltar a um tema que nós tivemos na semana passada e que deu uma repercussão muito grande, porque hoje todo mundo tem um animal dentro de casa, um gato, um cachorro, não é verdade? Mas nós vamos voltar a falar com o nosso médico veterinário, o Márcio Brasil. E o assunto hoje, Márcio, bom dia. Bom dia. Né? Mais uma vez, um abraço para você. Obrigado pela o assunto hoje ainda continua sendo os animais, não é Certo. verdade? E andaram dizendo por aí, que os cavalos e os burros e as éguas que estão nas carroças sofrem muito e chegaram até a falar em acabar com a profissão de carroceiro porque os cavalos e os animais são maltratados, né? A carroça, ela é o nosso primeiro veículo, né? É o nosso primeiro veículo, né? Desde os tempos de 2000 anos atrás, nós já tínhamos as carruagens, né? E as primeiras carroças que rodaram no mundo, né, sempre com o animal. Como é que nós podemos conviver tendo ainda os animais puxando as carroças, né, e não maltratando os animais? A gente tem que buscar esse equilíbrio. O que é interessante é que a cidade grande, igual Belo Horizonte, precisa dos carroceiros. Sei. Porque muitos entulhos, muitos resíduos, então se não fossem eles, teria que tomar outra providência, né? É verdade. E a gente vê que primeiro escolheu o animal certo, que o cavalo é um animal muito forte, precisa de fazer exercício diariamente. E a gente vê que está bem evoluído nesse ponto, porque tem protetores animais, né? São pessoas, assim, muitas vezes até radicais, são pessoas da política voltada à defesa animal e que muitas vezes vão esquecer do ser humano. E essas carroças passam de geração em geração. Então, tem netos que herdaram esses cavalos, reproduziram, né? Os cavalos reproduziram. Tem algumas histórias muito interessantes ainda ligadas ao uso do animal, né? Por exemplo, o primeiro transporte do Brasil foi feito pelos chamados tropeiros, né? Que saíam com vários cavalos, muito cavalo e muita gente, né? Levando mercadoria de um lugar para o outro. Aliás, até outro dia eu estava vendo a história do surgimento do nome Formiga, Cidade Formiga, né? Os tropeiros passaram por lá, um pequeno riacho, onde eles
tiravam a carga da tropa, e era uma carga de açúcar que eles estavam transportando, e colocaram a carga no chão, né, para os cavalos poderem se alimentar e tomar água, e passar a noite ali sem o peso daquilo que eles carregavam, né? De repente, no outro dia, né, os tropeiros, quando acordaram, a carga estava toda cheia de formiga, porque era uma carga doce, né? E as formigas, naturalmente, por ali, descobriram aquela carga de formiga, e o lugar ficou conhecido como o lugar das formigas, e virou Cidade Formiga. Né? Quer dizer, tem história, até né? mesmo tem uma história até por causa justamente dos tropeiros, né? Quer dizer, Certo. o cavalo é usado, né, no transporte de mercadorias há muitos anos, não é verdade? Certo. E essa entrevista é como uma coisa educativa, né? A gente sabe que tem mais de 3.000 carroceiros que precisam desse tipo de trabalho. E é regularizado, né? É verdade. Não é uma coisa. Tem toda... Eu lembro que antigamente, eu não sei se ainda tem isso, antigamente tinha as plaquinhas do Detran. Eles emplacavam as carroças, davam uma carteira, né, de transporte por animal, né? Certo. Tem até o trabalho da UFMG, junto aos carroceiros, né? De vermifugação, né? Que é dar o vermífugo. Eles fazem exame de sangue, fazem essa parte educativa também. Quantas horas que podem trabalhar um cavalo, que é em média 2 horas. O peso. Até, por exemplo, se acontece uma situação de uma carroça cair, eles ensinam que tem que tirar o cavalo da carroça, você não vai tentar. Tem toda essa regulamentação. Você está falando aí da importância dos carroceiros na cidade como Belo Horizonte hoje, né? E outro dia, há pouco tempo, eu dei essa ideia, né? Que os carroceiros poderiam ser usados pela Prefeitura de Belo Horizonte, né? Não estaria gastando combustível, não teríamos qualquer tipo de poluição, né? Porque um caminhão polui, tem fumaça, tem uma série de coisas, tem barulho, né? De você usar os carroceiros para fazer o recolhimento do lixo em locais de difícil acesso de um caminhão, por exemplo, uma vila, uma favela, né? Que poderia ter uma carroça percorrendo ali todos os dias. O carroceiro conheceria toda a comunidade e faria a limpeza, trazendo o lixo para um ponto onde o caminhão pudesse pegar. Não é verdade? Seria uma forma de saber usar mais as carroças da cidade sem trazer problemas para os carroceiros, não é verdade? E essa questão da placa, se por acaso a pessoa julga, né, que houve um maus tratos e tudo, tem a numeração, TA e o número, né, transporte animal. Transporte animal. Então, né? não está uma coisa desorganizada. A gente vê que à noite eles já estão sem as carroças. Na minha região tem muitos carroceiros. Então, você vê que eles já tiraram, já estão levando. Época do ano eles cortam os capins, são bem alimentados. Todos os carroceiros, naturalmente, tem um lugar de colocar o cavalo depois do trabalho, né? Onde ele toma água, onde ele se alimenta, onde ele descansa, não é verdade? A gente julga que a grande maioria gosta, e se tiver algum exagero, eles a gente tem que ensinar para não abandonar, até ficar mais velho. O certo seria passar por um curso, né? Ter vocês, médico veterinário, conversando, sabendo identificar as doenças dos cavalos, né, dos animais? É como se fosse um projeto, a própria UFMG tem, né, de ensinar como que lida. E até quando eles ficarem uns animais mais velhos, qual o destino, né? Voltando um pouco sobre isso, são animais de utilidade, igual a polícia tem, os animais, né, os cães policiais. A gente sabe que depois de uma certa idade, eles não vão poder participar, porque precisa de muita energia. Quando ficam mais idosos, a polícia tem essa situação de doar para o próprio policial que tinha esse convívio diário. Eles levam para a própria casa. Um labrador, um pastor alemão. Então, eles passam a ser próprios donos, os próprios policiais. Porque se não serve para ter uma atividade policial, que precisa mesmo, né, de ter a visão boa, a audição boa, quando passam a ficar idosos, o próprio policial tem até essa vontade de adoção própria. Interessante. Faz, pelo menos, para ele ter um bom final de vida, tendo o carinho de uma família, né? Toda a honra deles. É uma coisa interessante mesmo, né? Porque você vê aí os animais que estão nos quartéis, né? Eles são muito bem tratados, não é verdade? São. Né? E tem uma função espetacular, que é a função de ajudar a fazer o policiamento, né? Antigamente,
a cavalaria só ia em locais onde o carro não chegava, né? Hoje não acontece isso, a cavalaria está no centro da cidade hoje, fazendo policiamento. Né? A gente vê que é interessante porque os animais são muito úteis para o ser humano. Por isso que a gente não pode ser radical, né, com o carroceiro. Podemos conversar, né? Eu tenho alguns amigos que até a gente, quando tem uma obra, pede para eles, né? Então a gente pode conversar se está utilizando uma quantidade grande de entulho e também até a remuneração, né? E uma coisa interessante, né, Márcio? O cavalo se alimenta de capim, de milho, né? De alguma ração. Hoje, alguns ainda conseguem dar uma ração ao cavalo, mas normalmente é a grama, né? O capim e o milho, que era, por exemplo, eu lembro que todo carroceiro lá do meu bairro, né? Dava à noite, dava um pouquinho de milho ao cavalo, aquela coisa toda e tal. Quer dizer, o cavalo não come carne, não come alimento que são inadequados para a cultura humana, e ele come e é um animal forte, não é verdade? Isso, eu vi há poucos dias o sacolão doando para o carroceiro e estava lá o cavalo já alimentando de maçã, que tem essa questão, né, que o cavalo gosta muito de maçã. Então, foi no sacolão, o proprietário doou, então eles estão bem alimentados. É verdade. Né? Olha, eu vou falar para vocês aqui da Metropax. A Metropax é uma empresa que eu falo com muito carinho, está aqui, ó, providências com carinho. É uma coisa fantástica a Metropax. Por quê? Porque a Metropax é uma empresa que cuida, né, dos momentos mais difíceis, porque as famílias passam, não é verdade? A hora da morte. Eu sempre falo que nós aprendemos a rezar falando da morte. Na hora da nossa morte, amém. Mas nunca nós estamos, né, preparados para a morte. E quando ela chega no seio da família e da gente, é um Deus nos acuda, porque aí você tem que despender dinheiro para fazer enterro. E olha que nós somos o inquilino do universo, né? A gente tem que pagar para morrer também. Tá difícil. Então, por isso que eu sugiro para vocês um plano funerário na Metropax, porque eu conheço a Metropax. Eu conheço a Metropax há muitos anos, e a Metropax é uma empresa que cuida do momento mais difícil da família da gente. A Metropax chega naquele momento. Então faça o seu plano funerário na Metropax, 0800 726 0140, 0800 726 0140. Fale agora com a Metropax. Daqui a pouco eu vou contar uma história muito interessante do uso da tração animal em Belo Horizonte. Daqui a pouquinho.